Pergunto para vocês duas. O que o psicólogo trabalha no luto? Quando chega uma pessoa, olha, eu perdi, qual a função do psicólogo, né, nas vivências do luto, nos momentos de sofrimento? E também, outra pergunta importantíssima que muitos querem saber. Quando eu sei que preciso de ajuda para vivenciar o meu luto? Vou começar pela segunda pergunta. Ok. A gente começa com a compreensão de que não é todo enlutado que precisa de acompanhamento especializado, né, para o luto. Então, por exemplo, é todo enlutado, eu perdi alguém, eu necessariamente preciso de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um outro profissional da área da saúde para poder estar me auxiliando no enfrentamento, na elaboração do meu luto? Não. Então, antigamente era uma média de 70% a 80% das pessoas não precisavam. E uma porcentagem bem pequena da população que necessitava. Hoje, após a pandemia, acredita-se que sim, que aumentou essa porcentagem de pessoas que necessitam, porque a pandemia ela vem trazendo um novo modelo de luto, né? Um novo modelo de luto não, mas uma nova forma de enlutar-se, né? Que é com a ausência dos rituais. Você não tem espaço. Eu não posso velar a pessoa que eu amo. Eu não posso me despedir da pessoa que eu amo. Eu não posso vestir essa pessoa. Então, isso faz com que exista toda uma transformação no processo, né? Então, a partir daí, a gente já consegue entender quando é que eu vou encaminhar essa pessoa para um auxílio, especializado ou não. Qual é a pessoa que precisa ou como o profissional pode estar auxiliando? É importante que o profissional, seja ele psicólogo, ou seja ele psiquiatra, né, ou alguma outra especialidade médica, que ele entenda que o conhecimento específico para enlutados é muito importante. Porque não é nada que a gente vê num livro de teoria como as 5 fases do luto, da Elizabeth Kübler-Ross. Não é isso. Não tem isso. Não existem essas fases, né? Por quê? Porque essas fases ela descreveu para falar sobre o processo de morte e morrer. Não pelo processo de luto. E o processo de luto, ele vem após o processo de morte e morrer. Então, esse processo de morte e morrer é o processo de adoecimento. Então, essas fases foram descritas para poder estar trabalhando esse momento. Luto vem depois, né? Ele pode vir antes também, como uma forma de luto antecipatório, mas geralmente ele vem depois. E quando ele vem antes? Diagnóstico de alguma doença que ameaça a continuidade da vida. Seja um Parkinson, seja um Alzheimer, seja um câncer, né? Seja qualquer outro tipo, uma esclerose, doenças neurodegenerativas de uma forma geral. Então, quando surge esse diagnóstico, ali já inicia-se um processo de luto antecipatório, pela perda de tudo que a gente vai vivenciar. A gente é paciente, família, certo? O profissional, para ele poder ter essa escuta, é importante que ele compreenda isso. E quando você disse assim, o que mudou, né? O trabalho, a vivência em tudo. Antigamente eu era essa profissional. Eu fui essa profissional que acreditava nas 5 fases. Mas meu conhecimento ainda era raso. Meu conhecimento era muito raso em relação ao luto, aos estudos, a tudo. Hoje não. Hoje é diferente. Então, quando nós que estamos mais à frente dos estudos e tudo, vamos escutando isso, a gente fala, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Então, o profissional ele precisa ter essa escuta para conseguir acolher. E é importante por quê? Porque é um atendimento que geralmente ele não vai sair muito do lugar. É um paciente que ele vai trazer para você basicamente sempre a mesma demanda. A gente vai ficar ali girando. Vai ficar em círculos. Mas por quê? Por que disso? Porque a dor é muito intensa.
Então, como que eu vou conseguir progredir na terapia se o meu luto está numa fase extremamente aguda, né? Tá recente. Na clínica, nós recebemos pessoas que perderam entes, às vezes com 3 semanas, com 1 mês. O que eu posso fazer por você é escutar. E ao escutar e acolher, que geralmente as outras pessoas não conseguem fazer. Porque todo mundo quer falar alguma coisa pra você. Fica assim, não. Vai passar. Né? Não chora, não. A vida continua. A vida continua. Continua pra quem? A pessoa não ia querer que você sofresse desse jeito. Como se ela tivesse deixado um testamento falando, se eu morrer, não sofra. Faça isso, né? Então, a gente tem essas formas que dizem ser acolhedoras, vamos colocar assim, né? Então, vocês conseguem me falar assim, que, como você bem colocou, não são todos que necessitam do psicólogo, do psiquiatra, nesses momentos, dessa transição ao luto. Você sabe me falar o que fortalece essa pessoa ou o que auxilia a ela passar por esse momento sem um profissional? Olha, Rafael, eu sempre que alguém me pergunta assim, como que eu sei se a pessoa precisa de atendimento? Eu vejo o luto. É um processo natural que a gente vai viver, todo mundo. Qual é o prejuízo que ele está tendo na sua vida? O que ele está te prejudicando em seguir em frente? Porque, assim, a vida continua, a gente sabe que continua, mas, assim, você está conseguindo um dia de cada vez ir para frente? Está conseguindo levantar da cama? Tem dia que não vai conseguir mesmo sair da cama. Faz parte. Quando a Letícia fala das fases, as pessoas colocam como se fosse um processo linear. E não é. É uma montanha-russa. A gente não acorda todo dia bem. Então, uma pessoa que está enlutada também não vai acordar todo dia bem. Então, assim, qual é o prejuízo que isso está tendo na sua vida? Aí, sim, buscar ajuda. Quando ela fala também sobre os profissionais da saúde, é muito importante porque, às vezes, a gente recebe pessoas que, durante muito tempo, tomaram medicamentos e meio que isso escondeu essa possibilidade de sofrer, porque ninguém quer sofrer. Olha como que é a nossa sociedade hoje. A gente vive assim muito de aparência, de estar feliz, de estar no Instagram, tudo bem, todo mundo sorrindo. Ninguém quer lidar com sofrimento, tanto que, igual você trouxe, a pessoa te pergunta, tudo bem, né? Porque se você falar, não tá tudo bem, vamos sentar e conversar, a pessoa não vai querer te ouvir. Então, assim, ninguém quer lidar com tristeza, ninguém quer lidar com sofrimento. Essas frases prontas, essas receitinhas de bolo para luto, é um reflexo da nossa sociedade, de não saber acolher, de não saber ouvir, de não ter, assim, uma empatia com o enlutado. Porque o que o enlutado precisa? Ele precisa de acolhimento, de escuta, de só escutar. Ele não quer uma receita, ele não quer uma solução para o problema, porque ninguém vai tirar aquela dor, nem a gente vai tirar a dor dessa pessoa. A dor dessa pessoa, assim, seria injusto eu falar, meu Deus, eu vou tirar a sua dor. É injusto eu tirar, porque essa dor é o quê? É o amor que essa pessoa tem. Então, tá doendo sim. Se eu tirar essa dor, eu vou tirar o amor, eu vou tirar a história de vida dessa pessoa. Então, assim, vai doer porque tem um vínculo muito forte. Inclusive, tem o Parks, né? Fala que o preço da dor que a gente vive no luto é o preço do amor que a gente tem pela pessoa. Então, assim, é sempre proporcional. Então, não vamos tirar dor de ninguém. Eu acho que o que a pessoa tem que pensar, o que realmente é difícil a gente falar assim, não, vou sofrer. A gente se permitir sofrer não é simples. A gente não quer lidar com dor. A gente só quer não sentir. Não quer sentir dor, não quer sentir... É uma dor física, né? Quando você perde alguém, a dor que você sente, eu falo que transcende, porque você não consegue explicar. Você realmente sente uma dor, como se estivesse rasgando seu peito, a saudade. Tudo que você sente é físico mesmo, ela existe, aquela dor existe. Então, assim, ninguém quer viver isso. Sim. Então, é difícil a gente se permitir viver.